Há sim uma conspiração que tem por objetivo acabar com a Operação Lava Jato. Não é apenas desmoralizar a Operação Lava Jato, é acabar com ela, para que aqueles que estão hoje correndo o risco de serem condenados e presos se libertem. E é evidente que a Operação Lava Jato é o fato talvez mais importante dos últimos tempos no nosso país. Veja, mais de 13 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. E eu não estou considerando aí, somando, os vários acordos de leniência que foram celebrados e que implicará numa devolução ainda maior. Até aqui, a Polícia Federal e o Ministério Público, com a participação da Justiça, essas instituições sagradas no Estado de Direito Democrático, fizeram voltar aos cofres públicos mais de 13 bilhões de reais. Então é claro que isto é uma demonstração cabal de que o Brasil foi assaltado. E há os que querem acabar com tudo isso, passar uma borracha nisso, acabar com a Operação Lava Jato e fazer prevalecer aquele estágio de impunidade que nós vivemos no Brasil por um bom tempo. Então, este é um assunto sagrado. É, sem dúvida nenhuma, uma prioridade nacional. Nós temos que ficar atentos, alertas, vigilantes, combatendo esta conspiração. Temos que ser mais fortes que os conspiradores. Então, este é um apelo que eu estou aqui fazendo. E na esteira disso tudo, nós temos um capítulo ainda não esgotado, que é do foro privilegiado. Nós estamos lutando desde 2013 para acabar com o foro privilegiado. E muitos acompanham esse calvário, né, esse itinerário. Depois de superar tantos obstáculos, chegamos à vitória no Senado há mais de 2 anos. E desde junho de 2017 o projeto mora na Câmara dos Deputados, depois de aprovado no Senado. Final do ano passado, o projeto foi vitorioso na Comissão Especial, que é uma fase decisiva para a sua aprovação definitiva. E nós estamos aguardando já desde fevereiro a inclusão na ordem do dia para a votação em plenário, que se dá em 2 turnos. Bem, tentamos inúmeras vezes, fomos, argumentamos, solicitamos, pedimos, reunimos parlamentares, fizemos apelos ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e houve um compromisso dele, de que em agosto estará na ordem do dia na Câmara dos Deputados para a votação esse projeto que acaba com o foro privilegiado. Eu quero poder anunciar a vocês na próxima semana, porque domingo à noite estarei em Brasília e na segunda e na terça-feira pretendo tratar desse assunto com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, para definir uma data em respeito à população brasileira, para que a gente possa dizer, olha, em agosto, no dia tal, estará na ordem do dia, no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto que acaba com o foro privilegiado. Certamente, aqueles que hoje defendem Glenn Greenwald, não é? e que são beneficiários do foro privilegiado, estarão sujeitos a uma situação de normalidade, ou seja, estarão sendo julgados em primeira instância. Estarão sentados no banco dos réus diante de um juiz de primeira instância. E aí nós vamos acabar com essa festa da impunidade. Eu vou repetir aquele número que é fatal para colocar os pingos nos is, né? Mostrar a diferença, que há privilégios sim, que alguns estão colocados, e não são poucos, não são alguns, são muitos,
supostamente são mais de 55 mil autoridades brasileiras. É evidente que nem todas as autoridades brasileiras não somos criminosos, mas entre 55 mil autoridades brasileiras há privilegiados que, ao invés de sentar no banco dos réus diante de um juiz de primeira instância, estará lá num pedestal, sendo julgados ou não sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, porque em matéria de crime, a impressão que passa é que o Supremo Tribunal Federal tem uma estrutura arquitetada para não funcionar. Então nós tivemos, nesses 5 anos da Operação Lava Jato, apenas uma condenação no Supremo Tribunal Federal, enquanto tivemos, na primeira instância, 285 ações julgadas, com condenações que implicaram em prisões, em cerca de 3 mil anos de prisões. Veja a diferença, uma única condenação em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e 285 na primeira instância. Então é isso que nós queremos, igualdade, todos iguais perante a lei. Então, na esteira de tudo isso que está acontecendo, nesse confronto com a conspiração e os conspiradores, nós estamos colocando na pauta o fim do foro privilegiado, que será um salto civilizatório, será uma grande vitória da justiça sobre a impunidade, será o respeito ao artigo 5º da Constituição, que diz que somos iguais perante a lei, porque estaremos eliminando, expurgando da Constituição o dispositivo que institui esse privilégio do foro privilegiado às autoridades, coisa que não há igual em lugar nenhum do mundo, não há nada semelhante ao que há no Brasil, porque aqui, a partir da Constituinte de 88, o foro privilegiado ganhou asas e voou, e passou a alcançar um número cada vez maior de autoridades no país. Então, nós estamos chegando ao final desta novela, espero, em agosto, espero. Se ocorrer a emenda, me parece que há a pretensão de se apresentar uma emenda, que se apresente. Aí volta para o Senado e lá nós seremos rápidos, lá nós não demoraremos. Se vocês podem ter certeza disso, que no Senado nós vamos pegar o boi à unha e vamos fazer o projeto ser aprovado mais rapidamente do que se imagina. E eu creio que isso é essencial, em respeito, sobretudo, a essa população brasileira que não se conforma mais com tanta impunidade, infelizmente, com tanta corrupção. Nós estamos vendo agora as consequências da corrupção. É evidente que não é só a corrupção. É a corrupção de um lado, como força motora dessa esculhambação geral, né? Dessa desarrumação das contas públicas, dessas diferenças incríveis entre os muito ricos e os muito pobres, né? A falta de oportunidade. Então é corrupção de um lado e incompetência do outro. Então tem incompetência. Estou dizendo isso até porque agora o último levantamento mostra que 64% das famílias brasileiras estão endividadas. Então veja, 64%. Aí dá o quê? Não dá para fazer a conta tão rápido, nós temos 208 milhões de habitantes, então seguramente 130 milhões, né? 120, 130 milhões de brasileiros endividados. Isso é um monumento à pobreza, né? Nós estamos vendo que são mais de 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Tudo isso é consequência de corrupção e de incompetência. Isso vem crescendo. Você se lembra que eu falava em 62%? Agora é 64%. Porque a última pesquisa mostrou a linha ascendente. E o maior número, o maior percentual desses endividados está no cartão de crédito, né? A utilização do cartão de crédito. Aqui, apoio à Operação Lava Jato, a Elizabeth. Agradeço a sua dedicação em nos representar. Aí, André, Gaudêncio, obrigado, apoio anticrime, a lei anticrime. Alex, obrigado por trabalhar arduamente o foro privilegiado.
O Beto Campos, se tem homem de caráter no Congresso Nacional, você merece o meu respeito. Obrigado, Beto, muito obrigado. Luiz Figueiredo, o senhor representa o povo de bem. A Elizabeth Pereira, fim do foro privilegiado. Matias Martinez Neto, convoque o Pavão para prestar esclarecimento sobre o grampo. Pois é, Matias, se convocar o Glenn, deveriam convocar o Pavão também, né? O Pavão ia ser bem fotografado lá no Senado Federal. Mas é um pavão misterioso, então eu não sei como seria possível convocá-lo. A Maria Tereza, um verdadeiro político, obrigado. Sou médica e sou cada vez mais sua fã. Obrigado, Maria Tereza, é um estímulo. Aqui o André Gaudêncio, abaixo os impostos. A Marina Figueiredo, obrigada pelo seu trabalho. André Gaudêncio, o Beto Santos, fim do foro privilegiado e prisão em segunda instância. Eilas Navas, parabéns, senador, obrigado. O Gênova, quando acabar o foro privilegiado, vou soltar fogos de artifício. E eu também. A Lúcia Maria Guerra, obrigado aqui pela presença. O Alex Moscoso, maravilha, senador. A Lúcia Oliveira, torcemos por isso. Mauro Marucci, infelizmente o senhor se abdicou da presidência do Senado. O Mauro, na verdade, eu não abdiquei da presidência por livre e espontânea vontade, né? Mas por necessidade, porque se não renunciasse à candidatura, dividiria a mudança, né, a faixa da mudança, o campo da mudança, e proporcionaria a continuidade do PMDB com o senador Renan Calheiros. Então, houve uma grande pressão. Primeiramente, eu coloquei a minha candidatura, é bom dizer claramente, né, pela pressão das redes sociais. Houve uma enorme pressão nas redes sociais para que eu fosse candidato. E coloquei a minha candidatura em respeito, portanto, a vocês, né, que estimulavam uma candidatura nossa pelas redes sociais. E depois, eu tive que renunciar no dia da eleição pela pressão daqueles que estavam fazendo as contas dos votos e verificando que a minha candidatura poderia dividir a do Davi Alcolumbre e, com isso, o Renan Calheiros seria vitorioso. E eu não poderia carregar essa culpa, por isso a renúncia. Evidentemente, há renúncias que engrandecem, né? Quando a renúncia é fruto da covardia é uma coisa, mas quando a renúncia é resultado da dignidade de quem sabe abrir mão a favor de um projeto, como agora, a questão da reforma tributária. A iniciativa foi nossa no Senado, nós buscamos lá o autor da proposta, levamos ao nosso partido, que aprovou a proposta, então o projeto foi formatado para que eu assinasse em primeiro lugar e apresentasse, mas eu abri mão de ser protagonista, de ser autor do projeto, em nome da eficiência, e levei ao presidente do Senado, para que a instituição assumisse o projeto como da instituição. E com isso, os senadores líderes dos partidos avalizaram a proposta, assinaram, e nós colhemos mais de 60 assinaturas, e está lá um projeto de reforma tributária a ser discutido agora no Senado Federal. Então, abri mão de ser o autor desse projeto. Poderia ter sido o autor, porque a iniciativa foi nossa. Então, da mesma forma, nós nos comportamos em relação à presidência do Senado, porque há objetivos maiores e nós muitas vezes devemos deixar o nosso interesse pessoal, a visibilidade que nós poderíamos alcançar para favorecer um projeto que interessa ao país. Neste caso, o da reforma tributária. O Geraldo Guimarães, o senhor seja com você, senador, amém. André Gaudêncio, Norberto Bilá, cara,
Cala a boca, quando a casa cair, o fim da tua carreira vai ser triste. Ô, Norberto, que beleza, hein? Vai ser triste, ótimo. Triste para quem? Triste para os bandidos, para os ladrões, para os corruptos, para os marginais, para os criminosos, para os privilegiados, aqueles que se escondem por detrás do foro privilegiado, e para os coadjuvantes do criminoso, como você, ô Norberto. Me desculpe, esse seu vaticínio não me assusta. E eu não calo a boca. Eu não calo a boca. Pode deixar de perder o seu tempo. Eu não vou calar a boca. E você pode estar aqui presente, sim, na nossa página. Volte sempre, compareça, participe aqui, coloque a sua opinião, mesmo que seja esse absurdo, essa asneira, né? Pode dizer as suas asneiras aqui, porque essa é uma página da democracia. O Sandro Ferreira Alves, eu como colocar toda a população do bem, quero o fim do foro privilegiado, mas também como grande parte da população, não acredito que deputados ou até mesmo senadores votaram nesse projeto. Não, o Senado já votou, viu? Os senadores já votaram, Sandro. Nós aprovamos no Senado e agora falta na Câmara, e eu acredito que ninguém terá coragem de votar contra. A questão é só colocar em votação. Por quê? Porque a população toda é favorável ao projeto. Então, nenhum parlamentar vai ficar marcado para o resto da vida como alguém que votou contra um projeto dessa natureza. Então, eu acredito sim que nós vamos aprovar. Pode acreditar, viu, Sandro Ferreira Alves? Pode acreditar que nós vamos aprovar esse projeto. Eu não vou sossegar enquanto ele não for aprovado, viu? Não vou soltar fogos de artifício não, mas vou comemorar. Dora Gomes, apoiado. Elias Naves, sua voz vai de encontro com os nossos anseios. Alex Maria Silvia Cristófari, verdade. Teca Reis, apoiado. Teca Arraes, Elias Naves, de novo aqui a Fátima, a Ruth, Mayra, verdade, obrigado, a Lina Calazans, o Jaime, Vera, é muita gente aqui, Adão, muito obrigado a todos vocês. Eu acho que são tantos os comentários aqui que é impossível fazer referência a todos, né? Normalmente nós temos aí mais de 2.000 comentários nas nossas lives, né? Hoje já estamos aqui com 654 comentários. Então fica difícil, eu gostaria de citar todos, né? Mas só quero agradecer. Bem, eu não vou falar hoje sobre a reforma tributária, no que consiste esse projeto, porque teremos tempo. Amanhã eu fui convidado, inclusive, para ir a São Paulo, mas não poderei comparecer, onde vai se discutir lá no Instituto em São Paulo as três propostas, a proposta do Luiz Carlos Raul, a proposta do Bernardo Apio e a proposta do Marco Sintra, que representa o governo. Então, depois nós faremos uma análise das três propostas. Eu considero a reforma tributária a mais importante reforma nesse momento. A economia está em declínio, né? Nós estamos mergulhando em matéria de economia. Há uma paralisação, desemprego, aumenta a dívida das famílias brasileiras, os endividados se avolumam e não há crescimento econômico. Então, para aquecer o mercado, para oferecer segurança jurídica, para desburocratizar e sacudir a economia do país, fazer a economia crescer novamente, não é? A reforma tributária é fundamental. Vai enxugar, vai facilitar, vai simplificar, vai certamente angariar credibilidade nacional e internacional. Investimentos estrangeiros poderão voltar ao Brasil com mais segurança. Enfim,
Esse é um modelo que tem que se aproximar dos modelos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Com a modernização, nós estamos muito distantes, né? Estamos muito atrasados. O IVA, por exemplo, tem 52 anos. E agora nós estamos falando em IVA aqui, no Imposto do Valor Agregado. Nessa proposta do Raul, 10 impostos se transformam em um apenas. Na outra, 5 impostos em um. Então, na verdade, nós vamos ter muito tempo ainda para falar de reforma tributária. Eu vou ficar por aqui hoje, agradecendo a sua participação e o convidando para estar sempre conosco, dando a sua opinião, contribuindo, pedindo para outros ingressarem também aqui no nosso time, né, de seguidores desta página do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Twitter, né, para fazer com que essa voz de resistência ao crime, à criminalidade, à violência e esse desejo de construção de uma nação sem tanta corrupção, né, mas uma nação mais justa, uma grande nação, né, que essa voz possa ganhar força e dimensão e alcançar milhões de brasileiros. E eu espero que aqui nós possamos ser a sua voz, nós possamos aqui transmitir as suas aspirações, os seus sonhos e as suas esperanças para que cheguem às autoridades maiores do país, responsabilizando-as pelo presente e pelo futuro. Então eu peço a você também essa gentileza, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ficarei grato a você por esse gesto e certamente estará contribuindo para que nós possamos prestar contas de forma mais adequada ainda e mais completa. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. Ainda nesse final de semana nós voltaremos a conversar. Eu estou falando em final de semana porque a semana terminou no Senado, ainda não terminou na Câmara, porque lá estão votando ainda a reforma da Previdência. O objetivo é concluir essa votação já para depois o Senado se encarregar dela. Tá, uma boa tarde a todos e muito obrigado.